Olá! Nós vamos começar o nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo. Esse curso é dividido em 3 partes. A primeira parte é a eletrostática. Nessa parte nós vamos estudar as cargas elétricas e a interação entre as cargas elétricas, que é conhecida a lei de Coulomb. Após estudarmos a lei de Coulomb e a força de interação entre as cargas elétricas, nós vamos discutir o campo elétrico. O campo elétrico ele nos permite compreender melhor a lei de Gauss, e a lei de Gauss é uma das 4 equações de Maxwell, as 4 equações fundamentais do eletromagnetismo. A partir da lei de Gauss, nós vamos estudar o potencial elétrico e, a partir do potencial elétrico, nós vamos estudar a capacitância. A capacitância é uma propriedade muito importante, né, de alguns dispositivos, tá certo? De um arranjo, não é? De condutores, como nós vamos ver mais adiante, né? E ela é uma propriedade de um elemento de circuitos conhecido como capacitor. Tá? Bom, nesta parte do nosso curso, tá certo? Nesta parte do nosso curso, nós estudamos aquelas situações em que as cargas que estão produzindo os efeitos não estão em movimento. Tá certo? As cargas em movimento nós vamos estudar agora na segunda parte do nosso curso, que trata de correntes elétricas e seus efeitos, como a magnetostática. Então, quando a gente começar a discutir correntes elétricas, nós vamos tratar de corrente e da resistência. A resistência é uma propriedade, né, que os condutores têm, de uma maneira geral, né, que as substâncias têm, tá certo? E a partir da resistência nós vamos estudar um elemento também importante de circuitos, que são os resistores. Tá certo? Dos resistores, nós chegamos então aos circuitos de corrente contínua, né? Os circuitos de corrente contínua ou DC, como é da sigla em inglês. As correntes elétricas criam campos magnéticos. E aqui então nós vamos estudar os campos magnéticos, tá certo? E vamos discutir, não é, qual é ou como é a interação entre campos magnéticos e correntes. Tá certo? Nós vamos ver vários fenômenos importantes, não é, que estão presentes no nosso cotidiano, tá certo? Então essa é a parte que correntes, tá certo? Correntes estacionárias produzem campos magnéticos e interagem com campos magnéticos. A partir da discussão, então, da magnetostática, nós vamos passar para o eletromagnetismo, que é a terceira parte do nosso curso. No eletromagnetismo, nós vamos estudar a lei de Faraday-Lenz. Aqui, na parte de correntes elétricas, nós estudamos a lei de Ampère, que é também uma das 4 equações de Maxwell. Tá certo? Aqui nós vamos estudar a lei de Faraday-Lenz, o fenômeno da indução e mais um componente de circuitos, que é a indutância. Então, de posse agora de capacitores, resistores e indutores, nós podemos então fazer um estudo mais aprofundado de circuitos de corrente alternada ou circuito AC. E quando estudarmos os circuitos de corrente alternada, nós vamos falar das oscilações eletromagnéticas, que é outro fenômeno muito importante que também está presente no nosso cotidiano. Certo? Muitos dos efeitos que a gente vai ver, muitos dos fenômenos que nós vamos ver nesse curso, são fenômenos que estão presentes no nosso cotidiano. Então aqui nós estudamos a lei de Faraday-Lenz, aqui nós estudamos a lei de Ampère e aqui nós estudamos a lei de Gauss, tá certo? E com uma variante da lei de Gauss para o magnetismo, nós vamos compor as 4 equações de Maxwell, que reúne a base fundamental do eletromagnetismo, tá certo? Finalizando o nosso curso, nós vamos ver, não é, as propriedades magnéticas da matéria. Nós vamos estudar o ferromagnetismo, o diamagnetismo, né, e o paramagnetismo, que são fenômenos aí que estão presentes no nosso cotidiano. Tudo bem? Então, nosso curso é dividido, portanto, em 3 partes: eletrostática, correntes e o eletromagnetismo, tá certo? E nós, então, começaremos, né, com cargas elétricas. Tudo bem? Até lá, então.